Hoje a gente vai fazer uma aulinha, assim, uma apresentação sobre extratos botânicos e como isso pode ser aplicado à cosmética natural. Então a gente fez um roteirinho aqui para apresentar, né, para vocês, para que a gente consiga cobrir de uma forma legal, assim, proveitosa para todo mundo, começando das mais básicas até evoluindo até umas mais elaboradinhas, né, Ana? Isso E eu mesmo. queria te apresentar também para o pessoal. Primeiro, eu queria agradecer sua participação e em ter aceitado o nosso convite. Para a gente é muito legal. Vocês que não conhecem a Ana, ela é farmacêutica e ela é doutora também pela Universidade Federal do Paraná. E ela tem experiência em pesquisa e desenvolvimento aplicada à cosmetologia natural e orgânica. Ela é cofundadora da RAID, Extratos Vegetais. E também eu queria lembrar que no final a gente vai falar de uma surpresa. Primeiro eu queria começar falando assim, situando, né, para quem não tem nenhum conhecimento sobre extratos vegetais, o que eles são, né, e como que eles podem ser aproveitados, qual que é a utilidade dele na cosmética natural. Certo. Então, os extratos vegetais, eles são ingredientes de origem natural. E aí varia muito o líquido extrator, que também nós chamamos de solvente. Então, o extrato vegetal, a base dele vai ser sempre uma planta, um vegetal, uma fruta e o seu líquido extrator. Aí, dependendo do processo que é produzido, essa planta entra em contato diretamente com o líquido extrator ou não, como é o caso da destilação. Mas, de forma simples, os extratos vegetais são os ativos que entregam as propriedades naturais dos cosméticos. Sim. Então, só complementando um pouquinho, a gente pode sintetizar isso falando que os extratos vegetais são uma forma de você conseguir adicionar propriedades benéficas para o seu cosmético natural de uma forma natural, né? Porque a gente sabe que existem inúmeras plantas medicinais e plantas que podem agregar propriedades positivas para o cosmético. E aí como a gente na cosmetologia do bem, na cosmetologia natural, a gente quer que essas propriedades adicionadas ao cosmético venham de uma fonte natural, os extratos eles se apresentam como uma solução excelente para atender esse ponto, né? Correto. E além disso, Renata, eles têm os ativos estão disponíveis no cosmético. Então, quando nós colocamos assim, eu sempre gosto de agregar plantinha no sabonete, por exemplo, no sabão natural. Ela tem eficácia? Então, dessa forma, ela é muito mais decorativa do que vai contribuir com a eficácia. Então, no Sim. momento que nós colocamos esse líquido extrator em conjunto com a planta e produzimos um extrato vegetal, os ativos estão disponíveis ali no cosmético. Seja da classe de ácidos orgânicos, flavonoides, taninos, saponinas. Então, eles estão ali prontos para atuar. Então, essa disponibilidade que muda a partir dos extratos. Sim, eu gosto muito de falar também, assim, de uma forma simplificada para as pessoas que elas podem identificar propriedades benéficas em plantas, mas e aí, né? Qual que seria o próximo passo? Identificado que uma planta tem uma propriedade clareadora para a pele. Não adianta você pegar a planta e colocar em contato com a pele. Então, os extratos, eles são a forma de você transferir essa propriedade da planta para uso positivo para você, né? Conseguir usufruir dessa forma do benefício que a planta pode trazer. Mas é isso mesmo, é essa disponibilidade. E também essa questão do líquido extrator, ela tem tudo a ver com a forma final do cosmético, né? Então, como que eu escolho o líquido extrator correto para produzir um extrato? Justamente pensando onde ele vai ser aplicado. Ele vai ser aplicado num shampoo, num sabonete líquido, num sabão natural.
Então, aí é feito o planejamento do processo extrativo, sempre pensando na finalidade de aplicação. Sim, sim. Então, assim, é importante destacar que, tendo conhecimento disso, assim, né, da forma de utilizar os extratos, é importante ter cautela e não sair testando qualquer coisa, pegando qualquer planta e já usando, porque elas podem apresentar riscos, né? Então, é importante que a pessoa tenha um conhecimento e busque informações mais aprofundadas, né? Existem inúmeros estudos científicos sobre as plantas, né? E esse conhecimento não é um conhecimento novo, né? É milenar, conhecimento sobre plantas medicinais. Então, é importante fazer essa pesquisa extensa, até porque também eu gosto de chamar muita atenção, porque cosmetologia natural é um assunto que está muito assim em alta, tá todo mundo se interessando muito sobre isso, e com isso cresce o número de pessoas interessadas e me parece que as pessoas vão querendo usufruir muito da criatividade sem ter essa cautela assim, na utilização, igual você mencionou do copo de leite, né? Então, provavelmente a pessoa quis, achou, não sei, bonita a planta, bonita a forma de apresentar um cosmético com um copo de leite, mas não se atentou para o risco que ele poderia trazer, né? E aí, aproveitando um pouquinho falando sobre isso, assim, eu queria dar um gancho em relação à quantidade a concentração de extrato no cosmético para trazer um benefício real para o cosmético. Porque a gente sabe, eu já até falei em outros conteúdos, que a gente sabe que assim, nos cosméticos tradicionais, em vários cosméticos que estão aí em acesso para a gente comprar, existe um marketing que é explorado de um determinado ativo, só que muitas vezes a gente sabe que esse marketing é explorado de forma irresponsável. Ou seja, a pessoa explora isso somente como marketing, porque não tem problema nenhum, né? O marketing faz parte do produto, mas explorar ele de forma a falar que ele vai trazer um benefício, sendo que a quantidade, a concentração do extrato daquela planta, daquela fruta, no cosmético é tão baixa que ela não é capaz de entregar esse benefício. Então, qual que seria assim as concentrações? A gente sabe, por exemplo, que muitas empresas colocam assim 0,1% de um extrato no cosmético para explorar essa questão do marketing, mas que essa concentração ela não entrega nenhuma, né? Não é capaz de trazer uma diferença assim para o cosmético. Então, essa questão, assim, realmente norteia, né, esse universo dos cosméticos, mas eu acho que essa era que explorava os ingredientes e não contava com a eficácia, ela está passando. Até porque o consumidor, nós que produzimos, nós que consumimos o cosmético, nós lemos rótulos, realmente a concentração que tem de ingrediente natural. Então, eu acho que isso, assim, tende a ser deixado de lado. Concentração, assim, diferente do óleo essencial, que quando a gente coloca, nós temos um padrão olfativo e nós entendemos que foi pouco ou foi muito, no extrato vegetal, ele normalmente não contribui para o olfativo dessa forma, né? Então, nós recomendamos sempre que uma quantidade mínima seja de 2 a 5%. O 5% faz muito sentido, porque embora nós não tenhamos no Brasil uma legislação que diga quanto tem que ter de ingredientes naturais para o cosmético ser considerado natural, ela está em evolução. Temos sim uma ISO publicada, temos natural, no mínimo 5% de ingredientes orgânicos. Então, a gente, por analogia, faz também essa recomendação. Para começar a ter atividade, 5%. Uhum. Ótimo. E assim, uma coisa que eu gosto de falar também
que os extratos vegetais, eles são, que, falando em relação ao que você falou de padronização, né? Que os óleos essenciais a gente consegue pelo aroma, porque eles têm essa característica forte de aroma, então um cosmético que fala que tem um óleo essencial de lavanda, se a concentração for muito, muito baixa, você vai perceber pelo olfato que não é tanto assim, né? Não é representativa aquela concentração de óleo essencial. E para extratos, a gente tem aplicação deles, né, na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia e na indústria cosmética. Só que a indústria farmacêutica é a única que tem isso padronizado, né, de uma forma mais ampla, assim. Ou seja, um extrato definido, ele na indústria farmacêutica tem a exigência de ter uma determinada concentração de um dos ativos, não é isso? Correto, isso mesmo. Para a indústria de medicamentos fitoterápicos, são utilizados os extratos padronizados, que normalmente são extratos secos. Então, começa aí a diferença do uso farmacêutico para o cosmético. A indústria cosmética já prefere os extratos líquidos, pela facilidade de produção. A etapa, posso utilizar extrato seco na minha produção? Pode, não tem restrição. Mas tem uma etapa de dissolução a mais, padronizados em marcadores analíticos, porque o que se espera? O medicamento, ele deve apresentar a mesma eficácia para a maioria das pessoas. Então, nós temos que ter essa padronização nesse sentido. Certamente é um processo produtivo e de analítica muito mais complexo e caro que o mundo cosmético não entende dessa forma. Não é viável, muitas vezes, para a área cosmética, né? Então, a indústria farmacêutica, ela traz essa padronização que é diferente, né, do que a gente tem para a indústria cosmética. Isso traz um fator de dificuldade no sentido da gente usufruir de cosméticos com extratos sem saber exatamente qual que é o ativo, né? Sem ter a garantia de que o ativo tenha uma concentração garantida, podemos dizer assim. Correto. Tá. Então, a gente falou já que ele pode ser usado por a gente pode usar plantas, frutas, legumes, mas com cautela para que a gente não corra riscos desnecessários, né? E falamos também da concentração, que em torno de 2 a 5% é uma concentração razoável para que a gente possa usufruir das propriedades de uma forma real. E não só explorar aquele ativo e aquele extrato como um marketing, né? E aí uma outra dúvida que foi muito comum, assim, que a gente recebeu, é se a gente pode combinar diferentes extratos. Certo. Se tem alguma restrição, alguma limitação ou algum risco em se fazer isso. Sim, nós podemos combinar. O que normalmente nós recomendamos e fazemos aqui é uma combinação assim que tem um limite, né? Porque se também a gente usa assim, muita criatividade e quer combinar 10 extratos e acaba colocando 0,1 de cada, a eficácia também vai ser reduzida, né? Então, nós recomendamos assim, um máximo de 3 até 5 extratos, e aí respeitando uma concentração mínima de 2% de cada um. Então, vamos dizer, para chegar nos 5, 6%, nós combinamos 2% de cada um desses 3 extratos. Sim. Chegando num total de 6%, que é uma concentração interessante. Em relação a incompatibilidades relatadas, são poucas, Renata. No mundo cosmético não tem tanta restrição assim. Uma incompatibilidade clássica é entre proteínas e taninos, porque os taninos têm a propriedade de precipitar as proteínas. Então, pode haver uma incompatibilidade físico-química quando nós colocamos um extrato muito rico em taninos e outro em proteínas. Vou dar exemplos. Quais seriam os extratos ricos em proteínas? Aloe vera, aveia, toda a parte de grãos, amêndoa, castanha,
A própria calêndula, muito rica em mucilagem. E quais seriam os ricos em taninos? Amamelis, barbatimão, café verde, chá verde, erva mate. Então, esses extratos podem apresentar, em conjunto, uma incompatibilidade. E aí você nota na hora porque ocorre uma precipitação. Então, ele na hora turva e aí você diz, puxa, aqui não deu certo. Mas, assim, é experimentação, né? Sim, sim. Nesse caso, é até interessante, assim, que há um comportamento estranho na formulação que já indica essa incompatibilidade, né? Então, isso é interessante para quem está produzindo, ou até mesmo para o usuário, porque ele já identifica alguma coisa estranha, né? Mas, de uma forma geral, assim, essas incompatibilidades não são tantas, né? Não há tanto problema em se combinar extratos. Não, elas são raras e, por exemplo, se quem está produzindo tiver o cuidado de não misturar os extratos antes, eu estou produzindo uma formulação, eu já acrescentei o aloe vera, fiz a mistura, tá tudo bem, acrescentei depois o chá verde, o barbatimão, pode ser que a gente não aconteça isso. Então é Entendi, algo assim pontual em misturar os extratos antes de adicionar no produto. entendi. Ana, e uma coisa que eu queria falar também, você pode ficar à vontade para complementar, que eu acho assim que quanto mais é uma percepção que eu tenho de uma forma geral, mas pode se aplicar para extratos, que muitas vezes a gente recebe perguntas das pessoas e elas têm uma expectativa grande de uma resposta muito concreta e direta e certeira. E a percepção que eu tenho é que quanto mais a gente está distante do conhecimento, mais a gente tem essa impressão de que a resposta pode ser certeira e garantida. Mas quando a gente está próximo do conhecimento, a gente vê que as coisas não são tão assim preto e branco, 0 ou 1, né? Tem vários aspectos a serem analisados, várias nuances, vários detalhezinhos que a ciência está em construção, né? Existem inúmeros estudos ainda sendo feitos, então não existe para vários questionamentos e várias dúvidas, não existe uma resposta certeira. Faz isso, faz aquilo, o melhor é isso. São testes e por isso que existe pesquisa e desenvolvimento na área de cosmetologia natural ou em qualquer área de conhecimento, né? Porque realmente é uma coisa em construção. Então, uma pergunta específica: eu posso combinar o extrato A com o extrato B? Não, por mais que a gente trabalhe com isso, esteja próximo disso, não existe. Então, por exemplo, até eu queria falar para as pessoas todas que a gente está fazendo um material aprofundado sobre extratos botânicos para o programa Cosmetologia do Bem. E a gente vai contar com a participação da Ana, com algumas aulas, né, Ana? E que está Isso. muito legal, mas assim, o que a gente percebe ao construir esse material é que é quase que uma tese de doutorado. Não existe uma fonte que você vai e busca todas essas informações. Então, e até porque nem todas as informações que eu estou mencionando, elas não existem, né? Assim, então a gente Correto. pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho ali, vai somando e vai construindo e se atualizando sempre. Não adianta, o conhecimento não é estático, ele está em construção e é importante a gente ter esse entendimento também. E eu gosto muito de trazer isso para que as pessoas entendam. Para que elas não fiquem nessa expectativa de que, para a gente que está mais próximo desse conhecimento, que a gente vai entregar uma resposta certeira, porque muitas vezes a gente não tem essa resposta, né? Exige uma pesquisa muito aprofundada, a gente tenta trazer o que há de mais novo e tudo mais, mas existe essas nuances e esses pequenos detalhes. Sim, eu concordo com você e eu acho que até toda essa situação de não ter respostas prontas é que faz desse mundo tão encantador. Porque aí nós temos que pensar, desenvolver, criar, misturar, estudar a estabilidade. Não deu certo assim? Ok, infelizmente. Eu vou fazer de novo, eu vou fazer diferente, eu vou experimentar.
um outro óleo, um outro extrato. Dessa vez não vou aquecer tanto. Enfim, essa é o criativo. Eu acho que nós não podemos esquecer que o cosmético, ele é sensorial. O cosmético, ele precisa nos agradar, ele precisa aquecer o nosso coração quando a gente usa. Ele é diferente do medicamento. Medicamento a gente aceita que seja amargo, que seja ruim, porque é necessário. O cosmético não. O cosmético ele tem que te entregar o prazer, o lúdico, a alegria e a criatividade junto. Então, por que que existem tantas marcas? E tem espaço para todas, e tem espaço para tantas que virão ainda, porque cada um tem o seu criativo. A sua Tem o criativo do identidade. fundador, exatamente. E aí, todo esse estudo, todo esse cuidado, o carinho das combinações, é isso. Eu acho que o que pode ser visto como uma desvantagem, que a gente não tenha todas as respostas, pode ser visto pelo lado competitivo, alegre, tem espaço para todo mundo, lado criativo. E o Sim, cosmético pede isso, né? é um encontro, né? Assim, eu acho muito. Eu sempre falo isso, assim, virou quase que um slogan, assim, que é o universo de infinitas possibilidades da cosmetologia do bem ou da cosmetologia natural. Porque é realmente de infinitas possibilidades. A gente tem milhares e milhares de plantas medicinais no mundo, né? E a gente pode fazer as criações direcionadas. Esse assunto específico de extratos botânicos me encanta muito por abrir esse leque de possibilidades, né? Isso. Exatamente isso que você falou: tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo mundo fazer sua própria criação, criar o seu direcionamento, usufruir da criatividade com cautela, obviamente, né, para que não se exponha a riscos, mas que cada cosmético criado, cada formulação criada, ela traz uma identidade a partir da criatividade de quem está fazendo essa criação. E Certo. aí, falando um pouquinho mais detalhado assim sobre a extração, a gente já deu uma mencionada inicial de que para se fazer um extrato é necessário um líquido extrator, que algumas pessoas ficaram em dúvida o que seria isso. Ele é chamado também de solvente. É simplesmente ou veículo também, né? E aí é simplesmente um líquido que vai tirar as propriedades da planta para que a gente possa usar elas nos cosméticos. E aí, aplicado sem abrir muito, né? Porque a gente tem diferentes tipos de extratos para diferentes aplicações, mas direcionando aqui para a cosmetologia, a gente utiliza basicamente, falando de solventes e líquidos extratores aplicados à cosmetologia natural, a gente teria a água, a glicerina, o álcool e o óleo. E a Isso. combinação desses solventes fazem tipos diferentes de extratos, que a gente teria um extrato aquoso, um extrato glicerinado, um extrato alcoólico e um extrato oleoso, né? E aí Correto. eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as características, assim, sem aprofundar muito, as características desses solventes em termos de poder de extração. Isso mesmo. Então, conforme o líquido extrator, nós temos produtos diferentes. Nós estamos na região do Paraná, que é o estado que mais cultiva plantas medicinais do Brasil. É uma vocação dos imigrantes europeus que vieram, em conjunto com o nosso clima, que nesse momento estou de blusa quente, porque está muito frio por aqui. Então, realmente, essa combinação funcionou. Então, nós temos, assim, a partir de agosto, setembro, início da colheita da camomila. Falei dela porque, utilizando líquidos extratores diferentes, nós temos, por exemplo, um extrato hidroalcoólico de camomila que é muito aromático. Tem uma cor levemente esverdeada e, assim, todo o poder olfativo da camomila. Temos um extrato glicerinado, que aí ele não tem tanto tom de verde, porque o álcool extrai muito mais a clorofila do que a glicerina.
tem poder aromático, mas não tanto quanto o alcoólico. Temos o destilado de camomila, que é obtido pelo processo de destilação e que resulta num produto incolor, rico em óleo essencial. Claro que não tanto quanto o próprio óleo, né? Porque o óleo do hidrolato, do destilado, ele está disperso ali. Então, cada processo e cada líquido extrator resultam em extratos diferentes para diferentes aplicações. E, por fim, o extrato oleoso de camomila, que pode ser obtido com óleos vegetais diversos. Óleo de milho, girassol, oliva, óleo refinado, prensado a frio. E aí, o que vai extrair nesse extrato oleoso? Tanto a parte de óleo fixo, porque a camomila também tem óleo fixo, não é só essencial, e o óleo essencial. Então fica um produto amarelado, bonito e também com o odor, o aroma característico da camomila. Com propriedades, aí acaba que, como cada solvente extrai por afinidade, né, com o composto presente na planta, ele vai extrair compostos diferentes e com isso ele consegue apresentar numa mesma planta propriedades diferentes, né, mais intensas ou às vezes apresenta as mesmas propriedades em todos eles, mas mais intensas em um tipo de extrato do que em outros, a depender do tipo de planta, né? Então, por exemplo, a gente pode ter um exemplo de uma planta que o seu melhor extrato é um extrato hidroalcoólico e uma outra planta que o seu melhor extrato é um extrato oleoso, né? Porque, por exemplo, ela pode ter um teor de óleos essenciais ou até mesmo de óleos fixos, óleos vegetais mais intensos, então o extrato oleoso extrairia melhor esses compostos e trariam melhor essas propriedades do que um extrato hidroalcoólico seria capaz de fazer, não é isso? Perfeito, o raciocínio é esse mesmo. Então, por exemplo, quando nós falamos do uso da camomila como clareador de cabelo ou para, né, melhorar as mechas mais claras, não é recomendado o extrato oleoso, por exemplo. Porque o ativo que faz esse clareamento, deixa o cabelo com brilho, são os flavonoides, que são solúveis em solvente como a glicerina, o álcool. Então, realmente, o extrato oleoso aí não faria muito sentido. Agora, se eu estou buscando uma propriedade de acalmar a pele, dermoprotetor, anti-inflamatório, faz todo sentido o extrato oleoso. Porque aí o alfa-bisabolol, o azuleno, enfim, toda a parte presente ali das substâncias aromáticas e com propriedade anti-inflamatória estão na parte oleosa. Então o raciocínio é bem esse mesmo, que se busca da propriedade, aí você pensa como vai ser extraído e produzido o extrato. Sim, legal. E aí eu queria só adiantar, né, e falar para as pessoas que existe uma forma de pensar isso, de raciocinar isso em termos mais fundamentais assim, e técnicos que a gente apresenta dentro do curso e que a gente está trazendo um conteúdo novo, como eu falei no início, sobre extratos botânicos e a gente vai ter a participação da Ana lá também com algumas aulas. E é um conhecimento que dá para as pessoas, por mais que não tenham formação em química, em engenharia química, em farmácia, dá para elas terem esse conhecimento ou até relembrarem, porque são conhecimentos que a gente tem de colégio mesmo, de aplicação de química mesmo. E eu falo sempre que, às vezes, para quem tinha pavor de química no colégio, muitas vezes pode descobrir um interesse agora quando você tem um olhar mais aplicado, né, para esse conhecimento. Então, no colégio, a gente bem novinho, ouvindo sobre a água é polar e o óleo é apolar. E aí a gente fica, nossa, mas que assunto chato. Mas esse conhecimento é muito importante aqui nesse tema de extratos botânicos. E é um conhecimento que a gente pode resgatar e descobrir seu valor e o nosso interesse nele para conseguir direcionar essa aplicação dentro da cosmética natural, né? E um outro ponto que eu queria passar por ele assim é sobre a aplicação dos diferentes tipos de extratos nas formulações cosméticas que a gente tem. Então, a gente tem
diversos tipos de formulações e ela é muito esses tipos de formulações são muito explorados no mercado, assim, então a gente vê porque o mercado de cosméticos ele quer trazer novidades para o cliente, então muitas vezes eles lançam o sérum nananana, como uma mega novidade, mas muitas vezes o embasamento é o mesmo, vai ser uma formulação anidra, ou uma emulsão, ou uma formulação aquosa, basicamente dividido entre esses três grupos, talvez adicionando uma formulação de limpeza que estaria, por exemplo, dentro de formulações aquosas. Então, para a gente que tem esse conhecimento, fica mais fácil de classificar ali, né? De fazer um filtro sobre o que o mercado divulga, o mercado de cosméticos divulga, para que a gente possa ler o cosmético no sentido de entender como que os extratos são utilizados. Então, eu queria falar assim de uma forma simples como que as pessoas podem usar os extratos aos diferentes tipos de cosméticos usando esses tipos básicos de formulações. Então, formulações anidras, que são aquelas que só tem óleo em sua composição, só tem fase oleosa. Emulsões, que são formulações que têm a combinação de água e óleo. E as formulações aquosas, que têm só ingredientes que possuem afinidade com a água, né? Então, a gente sabe que a água e o óleo não se misturam. E na emulsão a gente tem essa possibilidade de agregar a fase aquosa e a fase oleosa por causa do emulsificante, que ele consegue promover essa mistura. Mas então a gente não conseguiria, por exemplo, adicionar um extrato oleoso numa formulação aquosa. Sim. Então, voltando um pouquinho na questão da química que você comentou, é muito arriscado, ousado e até errado a gente dizer assim, o cosmético natural não tem química. Química é vida. Nós somos química. As plantas têm química. Então, podemos dizer que os cosméticos naturais têm uma química sintética reduzida. Alguns ingredientes sintéticos não são utilizados, mas nós utilizamos todo o potencial da química natural. Então, assim, né, queremos química. Esse ponto que você levantou é muito importante, né? Porque a gente percebe que as pessoas, às vezes, vão repetindo coisas sem entender o fundamento, e para a gente que é da área mais técnica, fica muito gritante, porque a gente vê pessoas falando, não, eu gosto de cosmético sem química. A gente entende o que aquela pessoa quer dizer, mas não faz sentido tecnicamente, já que tudo que nos circunda é química, né? São moléculas químicas. Agora, a diferença é uma molécula de origem natural ou é uma molécula sintética? Então, é importante fazer esse destaque para que as pessoas reflitam, né, um pouquinho sobre isso. Perfeito. Então, pensando na química natural, porque nós vamos voltar um pouquinho na química sintética e derivada de petróleo, que é criticada nesse momento e controverso, que são os extratos glicólicos, mas que muitas empresas usam e são seguros para uso. Então, uma coisa que também é importante deixar claro é assim, é controverso porque não é de origem renovável, porém é aprovado pelos órgãos internacionais e de regulamentação. Por que o extrato glicólico, há anos atrás, foi muito utilizado? Porque ele é um extrato versátil. Então, ele entra no cosmético, no sabonete, no shampoo, no condicionador, na emulsão. Ele só não entraria no óleo corporal. Né? Tá, então, só te interrompendo um minutinho para explicar para as pessoas que não sabem que esse extrato que você está mencionando é o extrato que utiliza como solvente o propileno glicol. Correto, exatamente. E o propileno glicol, ele não é utilizado pela cosmetologia natural, mas Isso. Tem toda essa ressalva, pode continuar, sobre a então, o propileno glicol ele é um excelente solvente para a produção de extratos, mas a origem dele é de petróleo. Ele é uma origem que, segundo
o pessoal das certificadoras, ele não privilegia a vida, ele não é de fonte renovável, ele é de fonte fóssil. Por isso que nesse conceito da química natural, da renovação da vida, do cultivo, ele não se aplica tanto. Mas ele foi e é ainda muito utilizado por ser versátil. Então vamos lembrar dessa palavra. Que extrato nós temos agora na cosmética natural que é versátil? O glicerinado. Então o extrato glicerinado ele tem uma versatilidade incrível, porque eu posso produzir sabão natural, colocando no final, né? Eu posso produzir shampoo, condicionador, colocar na fase final da emulsão. Ah, posso colocar num óleo corporal? Se ele for bifásico, você pode. Né? Então, você pode colocar um extrato glicerinado também, claro, ele vai separar, mas se for intencional, vai dar certo. E Então, aí é importante também só destacar que isso, a pessoa que está fazendo a criação, que até retoma esse assunto que a gente estava falando de criatividade, você quer utilizar tal extrato glicerinado numa formulação oleosa, então por que não fazer uma formulação bifásica? Isso tudo faz parte da construção de uma formulação, né? Isso, da parte criativa, né? E aí, onde se aplicam os oleosos? Os oleosos certamente em óleos corporais, óleos para massagem, óleos para banho e na fase oleosa da emulsão. Então, entram os extratos oleosos. Sempre os extratos oleosos estão relacionados com emoliência, com maciez da pele. Então, assim, quando você utiliza uma emulsão que ela não espalha direito, que ela deixa a pele ressecada, certamente está faltando um pouquinho mais de óleo nela. Então, essa parte do sensorial, da emoliência. Agora, se você carrega em óleo demais, também vai ficar aquela sensação oleosa, excessiva depois da aplicação. Então, é o equilíbrio. Buscamos sempre um equilíbrio entre a atividade e o sensorial da formulação. Sim. E aí, complementando que para chegar nesse resultado final, não tem outro caminho que não fazer testes, né? Não tem como fugir disso, por mais que você tenha conhecimento sobre cosmetologia, por mais que você já domine muito isso, na hora de criar uma formulação, não tem como fugir da parte de teste, né? Para chegar nas propriedades finais que você deseja, no cosmético perfeito que você quer criar, né? Correto, é a base do teste mesmo. E assim, vamos comparar e pensar o seguinte: uma receita de bolo, uma receita de um alimento, é passada por várias pessoas. Cada uma vai sair um produto, um bolinho diferente. Então tem um toque assim da matéria-prima que você está utilizando. Então, às vezes, por mais que você recorra a uma formulação que já está pronta, quando você vai para o laboratório, puxa, não chegou na viscosidade certa, o que aconteceu aqui? O que eu errei? Por mais que você repita exatamente o que aconteceu, às vezes a matéria-prima que você está utilizando é de um fabricante diferente. Por exemplo, produzir tem a viscosidade que está aqui. Ou num local de clima muito quente também vai dar diferença na viscosidade. Então, todos esses nuances assim fazem parte do processo de você entender qual é a melhor formulação, o que se aplica, né, em cada caso. Ah, é muito legal essa observação que você falou e complementando também, vale a pena destacar que assim como essa associação que você fez com o bolo, também na parte do usuário, um mesmo bolo, uma pessoa pode amar e a outra pessoa pode detestar. Então, o importante na hora que a gente está fazendo criações cosméticas é entender a pessoa que vai usar, né? Entender o que ela deseja com aquele cosmético, quais são suas preferências. Por exemplo, tem gente que ama um toque mais oleoso e tem gente que detesta toque oleoso. Então, você vai fazer uma formulação anidra para uma pessoa que detesta toque oleoso, ela vai detestar a sua formulação por mais maravilhosa que ela seja. Então, é muito importante direcionar e entender
o público, né, que vai usar aquele cosmético para que para você ter um resultado satisfatório, porque não se trata somente do produto, né? É um casamento entre o produto e o usuário. Ah, certamente, esse fator individual, e eu acho assim, a cosmética natural, ela, assim, tem todo o seu encanto de formulação e ela tem um potencial alergênico menor do que a cosmética sintética tradicional. Isso é fato, as pessoas que têm reações alérgicas, né, por vários produtos, normalmente quando usam cosméticos naturais, tendem a ter essa reação alérgica diminuída. Mas ela pode acontecer reação alérgica individual. Então, não só a preferência, mas como o tipo de pele de cada um e até o momento que a pessoa está passando na sua vida. Ou ela está num período de gestação, ou está num período de muito estresse. Então, um cosmético que deu certo no momento, daqui a pouco não vai dar certo. E Exatamente. aí, o que eu acho importante a gente tocar num ponto? É o briefing de desenvolvimento do produto para você atingir determinado efeito esperado. Então, primeiro você entender o que você deseja produzir e o segundo ponto é comunicar. Nós não podemos deixar de comunicar que nós pensamos no cosmético para ele ter um toque mais seco ou para ele ter um toque mais oleoso. Porque se a gente comunica de forma certa, o consumidor não vai comprar se ele já não. Então, o descritivo do teu produto é um ponto muito importante de aceitação, porque o que não foi dito não é conhecido. Então, Sim, eu comprei uma vez, me decepcionei, não compro mais. Puxa, mas se eu tivesse lido, né, isso até determinado óleo essencial, determinada fragrância. Tem pessoas que adoram lavanda, como eu adoro, e tem pessoas que não gostam. Então, se não tiver claro que o óleo essencial ali é lavanda e uma pessoa que não gosta compra, a aceitação já não vai ser boa, né? exatamente. E essa questão que você mencionou, que um mesmo cosmético, dependendo da fase que a gente se encontra, ele pode ser bom e de repente ele é ruim, é realmente muito relevante. Assim, às vezes a gente passa, por exemplo, eu tenho a pele mais para seca do que para oleosa, mas existem momentos pontuais que minha pele está mais oleosa. E aí, determinado cosmético mais hidratante, por exemplo, fica excessivamente hidratante. E aí ele já não se adequa para mim naquele momento. Mas isso não significa que seja um cosmético bom ou ruim. É simplesmente ele ser aplicável naquele momento para mim ou não, né? É por isso que é tão difícil essa recomendação, né? Eu adorei, comprei shampoo de tal marca, ou sabão, e deu certo para mim. Mas o tipo de pele, né, da tua amiga ou de algum familiar, às vezes não é o mesmo, né? E uma coisa em relação a desenvolvimento e a gente pensar um pouquinho no mercado, na venda desse produto, nós temos que pensar o seguinte: nós somos seres curiosos, nós queremos experimentar muito, então temos essa tendência de querer migrar para várias marcas, comprar um pouquinho de cada. Ok, isso é natural. Agora, quando o cliente é teu de verdade, quando que isso acontece? Quando ele entrou na tua base de clientes e comprou uma vez? Não. Quando ele compra a segunda vez, quando ele compra a terceira vez, porque aí houve uma entrega, houve um reconhecimento do produto, da marca, dos seus valores. Então, sempre pensem assim, eu quero aumentar a minha base de leads. Então, hoje só o que se fala é isso, né? Eu É, quero muitos leads acessando. Mas assim, nossa, esses leads compraram a primeira vez. Tá, e daí sumiram? Então, qual é o valor disso? Então, o valor é cultivar o cliente, entender o que ele busca, ouvir se teve alguma queixa e melhorar. Então, realmente é um desafio bem grande, né? E pensar que nós temos que entregar. Cosmético não é remédio, ele tem que entregar. Entregar o sensorial, o que você prometeu, a hidratação, enfim, os valores, os atributos que você está colocando, né? com certeza. E a gente gosta de explorar mais ainda, né? Até falando
de outros pontos que você falou, que você mencionou, que também não é só o produto, né? Tem que ter a comunicação do produto com o cliente. E a gente está até desenvolvendo um material novo dentro do programa Cosmetologia do Bem de branding e design e também de direcionamento de negócios por causa disso. Assim, não adianta também o produto ser maravilhoso. Você tem que conseguir comunicar isso para o seu cliente. Você tem que conseguir explorar tudo que ele tem de bom e positivo para o seu cliente. Então, esse caminho é muito importante também. Ele é tão importante quanto criar um produto bom. Então, a gente percebe que esse universo da cosmetologia natural direcionada para negócios mesmo, né, para a criação de uma marca de cosmético natural, ela passa por todos esses pontos. Então, é muito importante isso e a gente sentiu muita necessidade ao perceber que os alunos, nossos alunos do programa, foram evoluindo para um interesse em criar marcas de cosméticos naturais. Então, a gente veio agregando e desenvolvendo mais conteúdos que conseguissem trazer isso também para o aluno. Não só o conhecimento do cosmético e da formulação isoladamente, mas também essa forma de se comunicar ali a partir da criação do produto com o consumidor final. Correto. Então, essa comunicação ela é extremamente importante assim, o que eu ressalto muito é que ela precisa ser verdadeira e de coração. Porque, assim, no momento que nós temos muitas marcas, muita oferta, não é permitido mais colocar o que não é real, o que não é verdadeiro, o que não entrega. Então, nós consumidores estamos muito críticos e muito restritos àquilo que não é de verdade e é de coração. Então, é natural, então é natural. Utiliza óleo essencial, é óleo essencial. Ah, mas eu não tinha óleo essencial naquele dia, eu resolvi. Não faça. Simplesmente Sim. não dê esse passo. Porque o teu cliente é o teu principal ativo, a tua marca. Então, assim, uma das coisas que nos questionam também, acho que vale a pena comentar, é assim, eu desenvolvi uma formulação cosmética que é excelente. Show, todo mundo gosta. Vale a pena patentear no INPI a minha formulação como uma inovação, como algo incrível? O INPI, ele realmente protege as invenções, ele tem seu mérito, mas ele tem também uma lentidão muito grande, é um processo caro, ele é complexo. Então, o que nós recomendamos? Proteja a sua marca. O seu principal ativo é a sua marca e faça bem feito. Sim. Faça o A melhor formulação produto. As formulações, elas podem ser, existe, né, a engenharia reversa, né, de conseguir pegar um produto final e conseguir reproduzir ele, uma formulação muito similar, né, mas a marca, a comunicação da marca, aquilo que ela, né, como ela conversa com o cliente, como que ela se entrega ali para o cliente, é só dela, né, não tem É. como copiar. Legal. Então, esse é o principal valor, né? Essa comunicação e esse cuidado que a gente tem ao expressar tudo que o cosmético entrega. É uma combinação. Não é só produto. Ninguém vende só produto. Vende o serviço junto. O bom atendimento, a comunicação faz parte de um pacote. Sim. Foi um prazer fazer essa conversa aqui com você. Acho que as pessoas devem ter gostado bastante, porque é um assunto que as pessoas se interessam muito e eu acho que a gente conseguiu passar por vários pontos de dúvidas que a gente recebe, né? E que é importante esclarecer para as pessoas. A gente adorou conhecer a Raid, porque é realmente para a gente muito complicado trazer fornecedores assim, sem conhecer quem está por trás, sem conhecer os princípios. E eu acho que a gente teve uma identificação muito grande assim, de princípios, de forma de enxergar as coisas todas relacionadas à cosmetologia. Então, foi um prazer enorme, né, ter essa conversa e te conhecer. Quem quiser fazer o seu próprio extrato, a gente quer apresentar aqui uma opção de extrato oleoso.
Isso mesmo. Então, tem algumas dúvidas, assim, né? Na produção de extrato oleoso. O extrato oleoso, ele é um extrato muito simples, com poucas matérias-primas. Então, se você usa um óleo vegetal, por exemplo, de girassol, que já tem a vitamina E naturalmente, normalmente não precisa acrescentar mais ingrediente nenhum antioxidante. O grande desafio que eu percebo, Renata, é que o pessoal não está respeitando, e isso é uma questão de conhecimento mesmo, por isso eu vou comentar isso com vocês, a proporção entre soluto e solvente. O que é isso? O que são essas palavras difíceis aí? Soluto é o que eu quero dissolver. Então, quando eu vou fazer um extrato de camomila, por exemplo, não adianta colocar muita camomila e pouco óleo. O que vai acontecer? Vai ter muita planta, muito soluto e pouco solvente. Então, o que nós recomendamos? 20%, 200 gramas de planta para 1 litro de óleo. É uma proporção que otimiza a extração e que você consegue provocar um esgotamento da planta. Esse é um termo muito legal e muito usado. O que é esgotar a planta? É você retirar o máximo ou quase completamente os ativos dessa planta. Então, um extrato oleoso de camomila, 20% de camomila desidratada, planta seca. Por que ela tem que ser seca? Porque se ela for úmida, ela vai gerar ali uma microemulsão, não vai conseguir tirar a parte oleosa completamente. Então, Além sempre de, planta seca. além de a planta seca para um extrato oleoso, ela adiciona água, né, para o extrato e aí ela tem uma exigência de ter uma conservação que no extrato oleoso com planta seca não tem essa necessidade, né? Uhum, isso mesmo. Então, soluto para solvente, soluto é o que eu estou dissolvendo. Então, nós consideramos o soluto a planta. Nós queremos extrair o que está contido na planta. Qual o problema de utilizar mais soluto além de desperdício? Justamente o desperdício. Nós somos da cosmetologia natural, nós não queremos desperdiçar. Não faz sentido você colher uma camomila linda, uma lavanda maravilhosa, e aí colocar pouco óleo e não aproveitar o seu potencial. Então, assim, nós temos que aproveitar todo o potencial, e essa relação de 20%, ela é da farmacopeia brasileira, as tinturas seguem esse padrão de 20%. Em relação ao padrão de empresa, isso varia, mas na farmacopeia, esse 20% é o ideal. Aí, que recipiente que eu posso deixar? De preferência que não seja plástico, porque o plástico pode migrar, o plástico tem uma afinidade maior com ativos lipossolúveis, então vocês já devem ter visto assim, cosméticos em plástico, aquele plástico todo deformado, enrugado ou mesmo colorido, por causa dessa migração. Então, vidro é um ótimo recipiente, recipiente em inox, deixa o plástico de lado, pode fazer misturas, algo assim, utilizando recipiente plástico, mas não para processos extrativos. Aço inox é o melhor porque você é um dos mais inertes, né? 20% em volume. Normalmente a gente faz tudo em peso, tá? 20% em peso, porque tanto na manipulação quanto na área industrial, o volume a gente sempre tem que ter um cuidado a mais com a densidade do óleo. Então, enfim. Em peso é sempre mais fácil de De fazer reproduzir, né, a depois. dosagem, porque você vai ter uma balança lá. E até porque tem um detalhe assim, se vocês já viram a graduação de alguns Beckers, por exemplo, é impressionante. Se você pesa 1.000 gramas de água, vocês não concordam comigo que deveria estar na faixinha do 1.000 no Becker? Não, às vezes passa, ou às vezes falta. Então, assim, nem sempre os instrumentos que a gente usa para medição, Becker não é para medir, né? Outro detalhe, você quer medir, usa proveta. Proveta é instrumento de medição de líquido. Becker é muito mais utilizado para misturar.
E para eliminar esse tipo de erro, é melhor trabalhar em massa, né? Ah, em balança, exatamente. Que seria a concentração 20% massa-massa, ou peso-peso, né? Exatamente. Então, quem quiser fazer seu extrato oleoso de camomila, ou é camomila? Isso, camomila. Trouxe camomila porque a gente gosta muito aqui, né? Então, camomila é a E, nossa queridinha aqui. então, pode ser feito a frio mesmo, né? Nessa forma que você trouxe aí pra gente. A vinte por Isso. cento de concentração, ou seja, 20 gramas para 20 um. para 100 ou 200 para 1 litro. 1 quilo, no caso, né? Isso 200 gramas para 1 litro de óleo de Isso, girassol. E correto. aí deixa em contato num recipiente fechado por uma semana, mais ou Isso. menos. De 7 a 10 dias é o tempo ideal. A 7 a 10 dias é o que normalmente se usa para esses processos de extrato oleoso. Ah, muita gente fala em 30 dias. Estando bem fechado, bem conservado, existe a questão do sol, da oxidação também. Nós temos que cuidar muito com a oxidação dos óleos. E oxidação, nós temos o melhor instrumento para perceber se está oxidado ou não, que é esse aqui, né? O olfativo. Óleo rancificado, ele cheira ruim. E aí, como regra, se a gente desconfia que um óleo não está bom, a gente não usa. Ah, mas eu achei que estava bom, puxa, estragou toda a minha formulação. Cheirou? Tem cheiro de rancificado, um odor diferente? Não usa. Então, essa é a regra. Pode deixar por tempo a mais, mas no mínimo de 7 a 10 dias. E Melhores uma, óleos. Girassol, porque já tem a vitamina E. Milho nós utilizamos muito, mas o milho a gente hoje não tem garantia de não ser milho transgênico. E a cosmetologia natural não permite o uso de produtos transgênicos, né? Então o milho é arriscado. Óleo resina de alecrim pode utilizar como antioxidante, sim, tanto a óleo resina quanto a vitamina E. Mas a óleo resina vai descaracterizar um pouquinho o olfativo, porque e a ele coloração compete também, com. né? Também, porque ele é bem forte, bem escuro, então ele vai ficar um pouco diferente, né? Mas também não tem problema. Óleo de oliva também, óleos prensados a frio são bem interessantes. O óleo de coco, você acha uma boa opção porque ele contém mais óleo, mais ácidos graxos saturados, né? Então, por exemplo, no caso de optar por fazer um extrato oleoso a quente, não seria tão problemático em termos de saturação dos óleos, né? Já que eles já são de origem saturada. É uma boa opção óleo de coco para extratos oleosos feitos a quente? Então, pode usar o óleo de coco, sim. Eu penso assim, copaíba, né, que o pessoal está falando, outros óleos. Nós temos que pensar que existe uma perda de processo, porque antes da planta liberar os seus ativos, ela precisa encharcar, ela precisa molhar com esse solvente. Então, quando nós optamos pela utilização de óleos muito caros, muito nobres, com alto valor agregado para a produção do extrato, nós também temos uma perda, porque ele vai ficar retido ali nas folhas e eu não tenho, flores no caso, e eu não tenho como tirar. Entendi. Então, sempre coloquem essa relação de custo-benefício, pensando no que é melhor, não só do lado comercial, mas pela natureza mesmo. Não precisa colocar um óleo tão nobre, tão caro, tão raro como líquido extrator dos extratos oleosos. Optem por óleos mais comuns, que não sejam com um valor agregado tão alto, e aí você incorpora esse óleo especial na sua formulação. Sim, sim. E uma dica para melhorar a extração, né, que é um fundamento de extração, seria para quem resolver fazer esse extrato oleoso, seria agitar de tempos em tempos para melhorar a superfície de contato da erva com o óleo.
certo? Isso. Pode fazer o processo de agitação também, embora na definição, a maceração, ele é um processo estático. Certamente essa agitação colabora, contribui para aumentar ali a superfície de contato, porque quando você coloca, normalmente a planta um pouquinho fica em cima, ela vai caindo, e às vezes não consegue esse contato muito grande. Então, quanto mais contato a planta tiver com o solvente, no caso o óleo, ok, né? Mas ela é um processo, a maceração ela é estática, é ficar em contato para extrair, diferente de outros processos como a percolação, que aí a gente faz a passagem do líquido extrator pela planta, que é um processo dinâmico. A Uhum. maceração ela tem essa característica de ser paradinha mesmo, agitando uma vez por dia, já está ok. E a característica é ela. Filtração normal, pode ser filtro de papel, tá? Desde que tudo esteja muito seco. Então não Sim. adianta lavar o suporte ali de filtração na hora E que é vai filtrar. jogar água no extrato oleoso, né? Exatamente. Então, assim, todo o material muito seco quando a gente vai trabalhar, sempre isento de água. Dependendo do tamanho, né, da erva, pode-se usar até uma peneira mesmo de inox, né, para separar o Isso, óleo após a extração da água. pode. Isso é uma alternativa boa porque o filtro pode saturar. Como o filtro de papel ele tem o poro bem fininho, que é o mesmo filtro de café, por exemplo, ele pode acontecer esse entupimento, né, e filtrar muito lento. Então passa por uma peneira em inox antes e depois filtra. Isso chama pré-filtração. Faz uma pré-filtração no inox e depois passa. Validade do extrato oleoso de 6 a 12 meses. Depende de alguns fatores, do óleo que você utilizou, se ele está armazenado corretamente, então recipiente escuro ajuda, local fresco ajuda, então em torno desse prazo de validade.